Na tradição cristã, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os autores atribuídos à criação dos 4 evangelhos do Novo Testamento, os quais são Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas e Evangelho segundo João. Eles são chamados de evangelistas, uma palavra que significa aquele que proclama boas notícias, pois seus livros contam a história e a vida de Jesus. Além de seu uso em Efésios, o termo é também aplicado a Filipe e a Timóteo, como uma exortação. Eles escreveram os 4 evangelhos considerados canônicos pela maioria das confissões cristãs. Símbolos. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os evangelhos sinópticos, porque eles incluem muitas histórias idênticas, frequentemente na mesma sequência. A convenção tradicionalmente mantida é que os autores foram 2 dos 12 apóstolos de Jesus, João e Mateus, e 2 homens apostólicos, Marcos e Lucas. Mateus, um antigo coletor de impostos que foi chamado por Jesus para ser um dos 12 apóstolos, é representado por um homem na arte. Marcos, um seguidor de Pedro, e assim um homem apostólico, é representado por um leão. Lucas, um médico que escreveu o que é agora o livro de Lucas para um amigo Teófilo. Também acredita-se que tenha escrito o livro dos Atos, e que era um amigo próximo de Paulo de Tarso. É representado por um touro. João, um discípulo de Jesus e possivelmente o mais jovem dos 12 apóstolos, é representado por uma águia. Agora, iremos falar um pouco sobre as figuras do presépio. Menino Jesus é o Filho de Deus. Foi escolhido para ser o Salvador do povo. Virgem Maria é a mãe do Filho de Deus. Do seu ventre nasceu Jesus Cristo. São José é o pai adotivo do menino Jesus. Foi um homem judeu conhecido como carpinteiro de profissão. Gruta ou curral é o local simbolizado pelo presépio. O curral era onde se guardava o gado. Por isso, no presépio, o menino Jesus fica sobre palhas, numa manjedoura. Manjedoura é um lugar de aconchego, onde Jesus ficou quando nasceu. É como se fosse o berço de Jesus. Um burro, um boi, o galo e as ovelhas. Os animais representam a simplicidade do local onde Jesus nasceu. Jesus não nasceu em palácios, nem em lugares luxuosos, mas sim no meio dos animais. O boi representa ainda a bondade e a força pacífica do povo hebreu, e também o sacrifício. O burro simboliza a humildade e os pagões. O galo anuncia a chegada de Jesus numa boa nova. Já as ovelhas simbolizam um sacrifício. Anjos. Os anjos anunciam aos pastores a chegada do Filho de Deus. Eles sabem que nasceu o Salvador. Pastores. Os pastores são homens do campo, que simbolizam a simplicidade do povo, já que Deus acolhe a todos sem se importar com sua condição social. Representam ainda o povo hebreu. Estrela de Belém. A estrela de Belém é aquela que se coloca no alto da árvore de Natal. Foi ela que guiou os 3 reis magos quando Jesus Cristo nasceu. 3 reis magos representam os povos pagãos. Eram considerados sábios. Esses 3 nomes simbolizam as raças distintas, representando a universalidade da salvação. Eles vieram do Oriente, conduzidos pela estrela. Chegaram à cidade de Belém, local de nascimento do menino Jesus, trazendo presentes, mirra, ouro e incenso.
O ouro representava a realeza, a mirra era símbolo de paixão, e o incenso é oferecido a Deus, representa a divindade de Jesus. Agora, iremos ver um pouco sobre os trechos que relatam o nascimento de Jesus. Lucas, 2º capítulo, versículo 4 até o versículo 7. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Próximo trecho, Lucas, 2º capítulo, versículo 10 até o versículo 12. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Próximo trecho, Lucas, 2º capítulo, versículo 15 até o versículo 18. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Próximo trecho, Mateus, 2º capítulo, versículo 9 ao versículo 12. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Para os católicos, a Bíblia é composta por 73 livros, divididos em 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Para os protestantes, são 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Geralmente, a indicação do texto bíblico é dada da seguinte forma: MC.2,30-35. Assim, detalhando essa indicação, temos MC indica o livro, no caso o livro de Marcos. 2. Indica que o texto foi extraído do 2º capítulo, enquanto 30-35 os versículos onde está a citação. Essa é uma das formas mais simples de indicação dos trechos que são retirados da Bíblia. Para os casos mais completos, podem ser identificados uma sequência maior de versículos. A vírgula pode aparecer também para separar mais de um capítulo e o ponto deve ser interpretado como a abreviação do livro. A partir da utilização dos símbolos citados, a indicação pode ser formada por um grupo de 2 versículos. MC.6,4-8.12-14. Dessa forma, a indicação é praticamente a mesma do exemplo anterior. O que muda é que nessa citação aparece mais um grupo de versículos.
Para os casos em que a indicação termina com SS, a indicação sugere que todos os versículos posteriores ao indicado pelo número antes do SS sejam lidos. Outro caso também recorrente é quando um traço mais longo aparece entre os números. Nesse caso, mais de um capítulo está sendo sugerido para a leitura. Casos em que sejam indicados capítulos mais longos com versículos também podem aparecer. Dessa forma, a interpretação deve ser a seguinte: a partir do exemplo 1 cor. 9,21,24.12,9 A interpretação sugere que o texto que for extraído da primeira carta aos Coríntios, cujo capítulo é o 9, e os versículos são do 21 ao 24, seguindo com mais um capítulo, 12, e mais um conjunto de versículos para ler, no caso do 9 ao 12. Podemos relacionar o artigo 9º da Lei Escoteira, que seria o escoteiro econômico e respeito ao bem alheio, com o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, e com o 7º mandamento, não furtar. O 7º artigo da Lei Escoteira, o escoteiro obediente e disciplinado, pode ser relacionado com o 4º mandamento, honrar pai e mãe. O 5º artigo da Lei Escoteira, escoteira cortês, pode ser relacionado com o 6º mandamento, guardar castidade nas palavras e nas obras. Há várias profecias do Antigo Testamento sobre Jesus Cristo. Agora iremos falar um pouco sobre cada uma delas. Quanto ao nascimento de Jesus, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quanto ao ministério e morte de Jesus, Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Salmo 22, versículo 16 até o 18. Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham e ficam a mirar-me. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Bom, a profecia sobre Jesus, que provavelmente é a mais clara, é o capítulo 53 do livro de Isaías, que é a seguinte: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha, muda perante os seus tosquedores. Ele não abriu a boca. A profecia das 70 semanas, em Daniel, capítulo 9, predisse a data exata em que Jesus, o Messias, seria morto. Isaías, capítulo 50, versículo 6, descreve corretamente a surra que Jesus teria que aguentar. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, prediz que o Messias seria traspassado, o que ocorreu depois de Jesus ter morrido na cruz. Poderíamos providenciar muitos outros exemplos, mas esses devem ser suficientes. O Antigo Testamento com certeza profetiza sobre a vinda de Jesus como o Messias. Todos os 4 evangelhos têm Jesus como protagonista. Eles são uma biografia sobre Jesus. Cada um tem um foco específico, mas o pano de fundo é o mesmo. João é um pouco mais particular e contém muitos elementos próprios, enquanto que os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, chamados evangelhos sinóticos, são muito parecidos. Entre os sinóticos, Lucas tem 105 passagens só suas, enquanto que Mateus tem 66 e Marcos 19. Em Lucas, encontramos algumas passagens muito significativas, como as parábolas do bom samaritano, dos convidados que não aceitam o convite, do filho pródigo, da ovelha perdida, do rico mau e do pobre Lázaro, do fariseu e do publicano, e histórias como a da pecadora arrependida, da conversão de Zaqueu, do bom ladrão e algumas narrações da infância de Cristo. Em João, em vez, temos muitas coisas que não aparecem nos sinóticos. As bodas de Caná, Nicodemos, a cura na piscina, pão de vida, tudo dos capítulos 7 ao 12 de João, Bom Pastor, ressurreição de Lázaro, unção em Betânia, etc. O novo mandamento, capítulos 14 e 17. Pilatos declara Jesus inocente, Jesus ressuscitado aparece no Lago da Galileia. Agora, iremos falar um pouco sobre as breves características de cada evangelho. Mateus foi o primeiro escrito, provavelmente aramaico. É uma obra de catequese para os judeus, onde prevalece o aspecto doutrinal, predominando as palavras de Jesus, sem deixar de lado os seus atos. Marcos, evangelho breve, com estilo realístico, com uma narração muito plástica. Apresenta Jesus nos fatos e traz poucos discursos. Gosta de chamar a Jesus de Filho do Homem e sublinha os aspectos humanos de Cristo. Ao mesmo tempo, não deixa de sublinhar a sua divindade em momentos importantes da sua vida. Lucas é uma obra destinada aos não-judeus, que se converteram ao cristianismo. Obra escrita por um pesquisador, que não foi apóstolo. Tem um estilo muito mais elaborado do que os 2 evangelhos anteriores. A respeito de Jesus, gosta de chamá-lo Senhor, descrevendo com atenção a sua bondade. Sublinha o papel de Maria e, em geral, dá bastante espaço às mulheres. É um evangelho da alegria e da bondade. Insiste sobre a oração e fala muito sobre o Espírito Santo. João foi o último evangelho a ser escrito, há 70 anos da morte de Cristo. Foi escrito provavelmente a cristãos, já sólidos na fé. João não segue a ordem dos 3 evangelhos precedentes. Ele é independente. Não repete, em geral, o que já foi dito pelos 3 sinóticos, mas os completa, oferecendo ulteriores detalhes geográficos ou cronológicos. As principais diferenças com os anteriores são: conta com menos milagres, só 7, mas os desenvolve mais. Os chama de sinais. Não se interessa tanto das palavras e ações de Cristo, mas dos seus significados. Concentra-se na pessoa de Jesus, que é a Boa Nova, usa muito simbolismo, água, sangue, luz e vida.